É o seguinte, a gente vai começar, e tem sido assim nos últimos dias, e não poderia ser diferente, a gente precisa falar muito sobre o assunto que mexe com as expectativas dos mercados, das pessoas em última análise, que vão ser as impactadas por movimentos da economia, principalmente aqueles movimentos que podem envolver inflação ou outra coisa. Hoje, para você que está sempre ligado nos números do mercado financeiro e usa esses números como balizador, se está bom, se está ruim, se tem perspectiva ou falta delas, a Bolsa de Valores hoje em queda de 1,13%, pouco mais de 126 mil pontos, o dólar em alta de 0,85, cotado a 5,89, o euro uma alta bem importante de 13,5, cotado a 6,61. A gente começou o dia com a União Europeia falando. Ontem à noite, o presidente americano Donald Trump falou sobre China, tentou minimizar, elogiou o Xi Jinping, elogiou o povo chinês, mas as taxas vão só subindo, né? Daqui a pouco vão, não sei se tem limite para sobretaxa em cima de sobretaxa. Mas na Europa, a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, declarou que depois dos Estados Unidos terem dado aquele prazo de 90 dias de cessar as taxas, as sobretaxas, a União Europeia fará da mesma forma para que esse tempo seja usado para as negociações. A relação com a China continua estagnada, não teve nenhum passo novo e o presidente americano falou que espera ainda um contato do governo chinês para se tratar desse tema. Tem esses dois pontos aí, a União Europeia e a sobretaxa em cima da China, a sobretaxa da sobretaxa em cima da China. Exato, e já chega no acumulado a 145%, essa sobretaxa sobre os produtos chineses. É até interessante, Ronald, que uma investigação feita não faz muito tempo, porque já na primeira parte da presença de Donald Trump na presidência, no seu primeiro mandato, ele adotou várias medidas contra a China. O Joe Biden acabou ampliando essas medidas e foi além. Ele foi além do aspecto comercial. No ano passado, ele adotou diversas medidas punitivas contra a China e aí havia o confronto que ia muito além da questão comercial. Confronto político, não vou chamar de ideológico, porque não é um confronto político, e a tentativa de enfraquecer a economia chinesa. Problema, os Estados Unidos mandam o quê para a China? A principal mercadoria que sai dos Estados Unidos para a China é soja. E boa parte dos grãos são utilizados para a alimentação do imenso rebanho suíno chinês. São cerca de 400 milhões de cabeças. Então, é claro que isso é substituível. A China jogou 84% e pode substituir pela soja brasileira, pela soja argentina. Não há grandes problemas aí. Os Estados Unidos também mandam para a China medicamentos, produtos farmacêuticos em geral, e petróleo. No caso do petróleo, a China tem o petróleo russo, o petróleo iraniano, tem o seu próprio petróleo. Agora há um problema com o petróleo venezuelano, em razão da decisão do Trump de punir com multas e taxas e dificuldades para que trabalhem no mercado dos Estados Unidos as empresas que comprem petróleo da Venezuela. Só que esse petróleo já foi pago pela China. Na verdade, a Venezuela paga empréstimos usando petróleo. Então, não é algo que a China precise adquirir. Ela já adquiriu, mas precisa receber. Mas ela já pagou por esse petróleo. Em compensação, Ronald, a China exporta para os Estados Unidos produtos industriais. Hoje, a gente até conversava sobre isso no Gente mais cedo, somando a produção industrial dos Estados Unidos, da Índia, do Japão e da Coreia do Sul, a produção industrial chinesa é maior, de todas elas juntas. É um absurdo o que a China produz nas suas unidades de manufatura, de fábricas robotizadas ou não.
E, além disso, a China, no ano passado, mandou para os Estados Unidos, em produtos industriais, o equivalente a 440 bilhões de dólares. Os Estados Unidos mandaram para a China petróleo, soja, produtos farmacêuticos, 145 bilhões de dólares. Daí o déficit para os Estados Unidos de 295 bilhões de dólares. Só que os produtos chineses já representaram no mercado dos Estados Unidos 21% do que os Estados Unidos importavam. Hoje, representam 16%. E o mercado dos Estados Unidos já representou para os produtos chineses 19% em 2018. Hoje, representam 14,7%. Então, claramente, essa interdependência foi reduzida dos dois lados. Mas a China continua com um superávit formidável e, além disso, muito mais do que a relação bilateral, Roland. A China, ela tem hoje uma predominância no comércio global que faz com que muitos países comecem a fazer reservas em yuan, em vez de fazer em dólares. Fazem em dólares, mas fazem também em yuans. E aí, esse é o receio dos Estados Unidos. A perda de importância do dólar, que, claro, ainda é hegemônico, ainda é a moeda global. Só que essa condição é determinante para a administração da dívida dos Estados Unidos, que está se aproximando de 36 trilhões de dólares, mais do que o PIB americano, que na mais positiva análise, chega a 30 trilhões de dólares. Há levantamentos que falam em 27, mais 30 trilhões de dólares. O déficit com a China, o déficit comercial, representa 1% do PIB americano. Mas os Estados Unidos, e não é o Trump, os Estados Unidos, como um todo, o seu capital, eles olham para o risco da perda da hegemonia do dólar e entendem que a China é o oponente a ser atacado, com diversos mecanismos, né? Agora, de toda maneira, essa interdependência diminuiu. E um aspecto interessante, Ronald, é que muitos produtos que chegam aos Estados Unidos, e você vê lá, feito na Malásia, feito no Vietnã, feito na Tailândia, mas, na verdade, são produtos chineses. Ou seja, mesmo que as fábricas estejam, sim, nesses países, o capital é chinês. Na prática, é exportação chinesa, porém driblando sanções tarifárias e entrando como produto vietnamita, produto tailandês, produto cambodiano. E não é fácil, portanto, para os Estados Unidos esse movimento de tentar deter essa capacidade chinesa. E mais, um último aspecto. A China há muito deixou de ser um país cuja economia esteja ancorada exclusivamente na exportação. O Estado chinês entendeu que, como a população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, você tem de olhar para esse mercado interno. O salário médio na China, nos últimos 10 anos, cresceu mais do que o PIB, mais do que a inflação e mais do que a produtividade. Então, houve ganho real. Mais salário mais alto, renda mais alta, mais consumo. E, portanto, é um mercado que passa a ser prioritário para o produtor chinês e para o Estado chinês, né? Então, a China ela tem alternativas, ela não depende do mercado dos Estados Unidos. Como os Estados Unidos vão manter a ideia de tentar levar para casa as fábricas, voltar a produzir nos Estados Unidos, não ter linhas de montagem, mas linhas de fabricação, produção em escala de carros, de aviões, de navios. E hoje, navios e carros, claramente, os Estados Unidos, que já tiveram o domínio desses mercados, estão na rabeira da China, principalmente no setor de navios de carga, né? A China domina 80% desse mercado. Reverter isso é uma tarefa que demanda muito tempo, muito além do mandato de Donald Trump. Agora, além disso, há um consenso
com Biden, com Trump, com Obama, de olhar para a China como oponente a ser atacado, de diversas maneiras, né? Inclusive, claro, a tentativa de enfraquecer a economia chinesa. Será muito difícil que o Trump alcance esse objetivo.